Bom dia, telespectadores da TV Assembleia. Bom dia, aqueles que nos acompanham por videoconferência. Felizmente, por conta desta pandemia que castiga o mundo, essa nossa audiência pública ficou impossibilitada de ser presencial. E ela está sendo realizada através de videoconferência. Eu queria dizer que essa audiência pública, ela tem como competência a terceira comissão, que é a Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, para ela dirigir, e eu, na condição de presidente desta comissão, aqui estou à frente dessa audiência pública. Mas quero dizer àqueles que nos acompanham que essa comissão, como eu disse, de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, além da minha pessoa, ela é composta, tendo como vice-presidente o deputado Gilvan Barros Filho, que nos acompanha por videoconferência. É composta pelo deputado Davi Davino, pela deputada Flávia Cavalcante e pelo deputado Ricardo Nezinho. Essa é uma audiência pública onde a gente vai debater o projeto de lei número 332/2020, que estabelece as diretrizes orçamentárias do Estado de Alagoas para o exercício financeiro do ano de 2020. O objetivo dessa audiência é discutir o projeto de lei número 332/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração, a execução da lei orçamentária para o ano vindouro, o ano 2020. Tem como fundamento legal esta audiência, em atendimento ao disposto no artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, alterado pelo artigo 1º da Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2004, parágrafo 2º, e do artigo 176 da Constituição Estadual e no regimento interno da Assembleia Legislativa Estadual, caso a nossa Assembleia Legislativa. O projeto de lei ordinário, como foi dito, é o projeto de lei ordinário número 322/2020, que tem como autor o Poder Executivo Estadual. A mensagem é: senhor presidente, no caso, o presidente foi o presidente desta casa, o presidente deputado Marcelo Vitor. Tenho a honra de submeter à consideração dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária número 2020, nos termos do parágrafo 2º do artigo 176 da Constituição Estadual e da outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentária, que tem como sigla LDO, conforme prescreve a Constituição de Alagoas, compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre alterações na legislação tributária estadual e estabelecerá a política de aplicação financeira dos órgãos e das agências estaduais de fomento.
referida norma em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, estabelece as metas fiscais, os critérios e a forma para a limitação de empenho, movimentação financeira e margem de expansão das despesas obrigatórias da natureza continuada, assim com a avaliação dos riscos fiscais e a situação financeira e atuarial. Para tanto, os anexos desta proposta trazem as referidas metas, os riscos fiscais e as ações que abrangem áreas de fundamental importância sob a tutela do Poder Executivo Estadual, destacando-se a segurança pública, a assistência social com combate à pobreza, miséria e inclusão social, a educação, a formação profissional, a inclusão produtiva, a saúde e o saneamento básico, além das obrigações constitucionais que terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro do ano de 2020. A proposição em enfoque, ora submetida à apreciação desta Casa Legislativa, resulta de estudos e pesquisa realizados pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio, CEPLAG, juntamente com a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, adotando os seguintes critérios: a. Legislação vigente, considerando os diversos diplomas legais acerca da matéria. B. Evolução histórica das finanças do Estado de Alagoas. E C. Referência ao Programa de Ajuste Fiscal do Estado de Alagoas. Então, essa é a mensagem enviada pelo governador do Estado, Renan Filho, a esta casa, endereçada ao presidente desta casa, e por conta dessa mensagem e por força de lei, nós estamos promovendo essa audiência pública. Como disse no início, é lamentável por conta dessa catástrofe que estamos enfrentando. Infelizmente, essa audiência pública está sendo de um modo através de videoconferência, não presencial. Como estamos no planejamento, nós convidamos agora para fazer explanação, e esse é o responsável maior por essa mensagem que foi enviada, que é um preparativo para a Lei Orçamentária Anual. Eu convido o excelentíssimo senhor secretário do Estado do Planejamento, o doutor Fabrício Mar Santos. Então, ele vai participar através de videoconferência. Vou tentar localizar o doutor Fabrício. Costumo dizer que é um dos mais competentes secretários que eu já conheci na área de planejamento aqui do Estado de Alagoas. Bom dia a todos que estão aqui acompanhando nessa audiência pública inédita, né, para a gente aqui que é técnico, histórica, fazer uma audiência pública virtual em Alagoas, e a Assembleia de ter estruturado de forma tão rápida e modernizada, inclusive, nesse momento difícil, a forma de atuação. Então, agradecer a oportunidade. A gente fez um trabalho aí também nos últimos meses, com essa dificuldade dessa pandemia, um trabalho importante, porque
essa proposta da LDO, ela precisa ser ainda mais cuidadosa pelo cenário de crise que o Estado enfrenta, então, muito mais cuidado para trazer os indicadores, trazer o que é importante aí sobre o equilíbrio fiscal do Estado nos próximos anos, que vai nortear a construção do orçamento de 2021, que vai ser um desafio ainda maior do que normalmente é para as equipes que vão estruturar a construção desse orçamento nesses próximos anos. Então, a gente teve um cuidado aí muito importante na construção do PELOA, do projeto da LDO do ano de 2021. Aqui, a gente está com a equipe técnica toda da secretaria, que trabalhou tecnicamente projeto nos últimos dias. Acho que a internet esteja problema, presidente. Está me ouvindo bem? Ouvindo bem. Ouvindo bem, né? Ouvindo bem. Hoje, não, perfeito. Mas aqui o secretário especial, Paulo Castro, que capitaneou tecnicamente esse projeto, ele vai ficar à frente da apresentação, até pela e a equipe toda que está aqui está à disposição para a gente fazer uma grande discussão, mas agradecer muito a Assembleia, dizer da importância da Assembleia nos ajudar a aperfeiçoar esse projeto, porque o momento é desafiador do ponto de vista de gestão, mas do ponto de a gente sabe o que vem por aí, né? A gente, esse ano de 2020, o Brasil, ainda os estados estão conseguindo, com muita dificuldade, vão conseguir estruturar e dar manutenção ao seu serviço, porque foi aprovado pelo Congresso Nacional uma compensação, um auxílio emergencial aos estados, que é uma compensação parcial das perdas de receita que os estados terão esse ano, mas certamente eu vejo com muita dificuldade o governo federal eventualmente ou compensar parcialmente as perdas de receita que teremos nos próximos anos, 2021 e 2022. A nossa leitura interna no Executivo é que a gente terá anos de 2021 e 2022 ainda com mais dificuldade do que o ano de 2020, porque a gente não tem certeza de que, eventualmente, a gente teria ou terá alguma compensação a perda potencial de receita que teremos nos próximos anos. Claro que nos próximos anos, 2021 e 2022, a arrecadação do Estado, a receita pública do Estado é muito de como que a economia vai se comportar e como a economia vai se comportar, mas a gente espera que a gente tenha, de fato, uma perda potencial de receita nos próximos 3, 4 anos. Então, o debate do projeto da LDO é de extrema importância nesse momento. A gente espera muito aí que a Assembleia nos ajude a aperfeiçoar todo esse planejamento orçamentário para o ano de 2021 e 2022. Então, é um momento muito oportuno e eu estou aqui à disposição, mas eu queria passar essa apresentação dos detalhes para o secretário Paulo Castro, que foi quem internamente coordenou tecnicamente esse trabalho aqui na Secretaria do Planejamento. Agradecemos, doutor Fabrício Marques, nosso ilustre secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio. Mas eu concedo a palavra ao doutor Paulo Castro para as suas devidas declarações, a sua participação nessa nossa audiência pública aqui, por videoconferência,
onde se debate a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é secretário especial ao deputado Inácio Lula, presidente da terceira comissão de Planejamento, Orçamento, Finanças e Economia, cumprimentar as deputadas Angela Garrote, João Pereira, o deputado Silvio Camelo, Davi Maia, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, o Renato Ferreira, diretor financeiro do Tribunal de Justiça, representando aí o tribunal nessa audiência, secretária Renata dos Santos, secretária especial do Tesouro, a maioria dos estados pediram para adiar a entrega da LDO esse ano, não pela parte de texto, pela parte do planejamento, mas pela dificuldade de fazer a parte de metas e riscos fiscais. Muito difícil fazer essa previsão, mas a Secretaria da Fazenda, analisando toda a conjuntura econômica, conseguiu entregar aí no prazo, e a gente enviou a LDO no prazo para a Assembleia, o que está dando a possibilidade de a gente fazer essa audiência hoje. Servidores da Casa, da Secretaria de Planejamento, secretário Fabrício, bom dia a todos. Vocês podem abrir a apresentação aí, por favor? Fazer uma apresentação em breve, focando nos principais pontos de mudança nesse projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Pode passar, por favor. O ciclo de planejamento se inicia com o PPA, que foi aprovado no final do ano passado, o PPA 2020-2023, aí nessa casa, sancionado no início do ano pelo governador do Estado. Agora a gente está discutindo a lei de diretrizes orçamentárias, que vai dar o rumo para a elaboração da LOA, que vai ter o impacto na sociedade das suas ações públicas. Pode passar também. Quais são as principais competências da LDO? Definir as metas e a prioridade da administração nas ações que estão previstas no PPA, traçar diretrizes para a elaboração da LOA, estabelecer as metas fiscais para o exercício a que a lei se refere, no caso aqui é a lei de 2021, avaliar os passivos contingentes e outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas. Como eu acabei de falar, muito difícil essa previsão por conta de todo o cenário econômico que é causado pela pandemia. Os pilares básicos, a qualidade do gasto, a transparência e a entrega para a sociedade. Vamos lá nas principais mudanças da LDO 2021. Em novembro de 2019, foi criada uma emenda constitucional na Constituição Estadual que previa 1% da receita corrente líquida de caráter obrigatório através de emendas para dentro do orçamento. Deixa eu só minimizar aqui um pouco. Quando essas emendas são destinadas a municípios, ela tem caráter de transferências voluntárias, então precisa de todo atendimento da legislação vigente. As transferências, que é uma disposição que está na LRF, no artigo 25, que precisa da adimplência dos municípios com o Estado. Pode passar, por favor. Também, no seu artigo 50, esse PLDO traz que as emendas individuais serão aprovadas no limite de 1% da receita corrente líquida
prevista no projeto enviado a essa casa. Autorização à criação de dotação específica para atender as emendas. Esse ano, a gente vai criar uma dotação específica na Secretaria de Planejamento, já com o valor destinado às emendas, para que cada um deputado não saia procurando dentro do orçamento onde vai ficar a dotação para cobrir as emendas. Ou seja, já vai estar lá o montante previsto de 1% da Receita Corrente Líquida do PELOA 2021, numa ação específica, e dali os deputados vão poder remanejar para fazerem as devidas emendas. Pode passar. Dispõe sobre a criação de um quadro demonstrativo dos consolidados das emendas individuais impositivas, contém os atributos do quadro de emendas parlamentares destinadas a órgãos e entidades da administração pública estadual e contém os atributos dos quadros de emendas parlamentares de transferência de recursos a municípios e entidades privadas sem fins lucrativos. Pode passar. Dispõe sobre o acompanhamento da execução das emendas, o artigo 53, que será realizado através de relatórios do CIAF, ou seja, cada deputado vai conseguir acompanhar como está a execução de suas emendas, ou dos demais parlamentares. Atendo ao artigo 177 da Constituição, que dispõe que emendas parlamentares não são obrigatórias no caso de impedimentos de ordem técnica. Ou seja, a gente fez toda uma regulamentação para evitar o impedimento de execução de qualquer tipo de emenda. Okay? Cria um cronograma de prazos para a viabilização da execução das emendas, atende o dispositivo do artigo 77, parágrafo 16 da Constituição Estadual, cria um cronograma de prazos e procedimentos adotados em caso de impedimentos de ordem técnica, ou seja, caso tenha algum impedimento por ordem técnica, o Poder Executivo está obrigado a informar o Legislativo que tem tempo de alterar esses impedimentos para que se consiga executar tais emendas. Também está atendendo o dispositivo. E aí é uma grande mudança também que trouxe, não pela emenda constitucional 42, mas sim pela emenda constitucional 44, que foi promulgada também no final do ano passado por essa casa. Ela dispõe também, esse artigo é muito importante, ele dispõe do critério de execução caso o orçamento não seja aprovado até 31 de dezembro, ou seja, ele permite a execução de um dozeavo da proposta orçamentária, porque a gente tinha na emenda na Constituição e foi retirado através da emenda constitucional 44. Esse dispositivo é muito importante porque, caso a gente não tenha esse dispositivo na LDO, a gente não consegue executar o orçamento no início do exercício. Então, por isso, essa previsão. Mas é isso, era isso que eu tinha para falar. Secretário, devolvo a palavra ao... Podem tirar a apresentação, mas, por fim, era isso. Só falar desse artigo, a importância desse artigo previsto na LDO, para que a gente consiga executar o orçamento caso a lei orçamentária não seja sancionada até o final do exercício. Era isso, minhas considerações. Estamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida que venham ter. Agradecemos, doutor Paulo Castro, que é secretário especial de Planejamento e Orçamento da nossa Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio, e ficamos agradecidos à sua participação. Depois nós vamos abrir essa audiência para debate. Temos muitos deputados acompanhando virtualmente e passo agora a palavra ao secretário da Fazenda, Estado da Fazenda, o doutor George Santoro, que nessas alturas, por problemas alheios à sua vontade, está sendo representada pela doutora Renata dos Santos,
conheço também de perto, uma técnica competentíssima. E a palavra está com a senhora, a doutora Renata dos Santos, para fazer as suas considerações à nossa LDO para o ano de 2021. Bom dia, deputado Inácio. Gostaria de cumprimentar todos os deputados presentes nessa audiência pelo senhor. Bom dia ao presidente do Tribunal de Justiça, doutor Otávio Lessa, que por meio dele também cumprimento os demais poderes que estão presentes na audiência. E bom dia também ao secretário Fabrício Marques, que por meio desse eu também cumprimento todo o corpo técnico do Poder Executivo. Eu queria saber se a minha conexão está boa, porque aqui em casa, às vezes, quando está com chuva, a conexão fica muito instável. Estamos ouvindo perfeito. Então está ótimo. Deputado, conforme muito bem colocado pelo secretário Fabrício e pelo secretário Paulo, esse ano de 2020 é um ano muito atípico, né, para o mundo inteiro, e você elaborar relatórios e anexos de metas fiscais em um cenário normal já é um grande desafio técnico. E elaborar com uma perspectiva de instabilidade e de imprecisão econômica, como é o caso que estamos vivendo agora por conta da pandemia e de todos os reflexos que ela vem trazendo na economia mundial, foi muito mais desafiante do ponto de vista técnico. Eu acredito que tenha sido um dos maiores desafios que a Secretaria de Fazenda, falo por mim enquanto técnica, que eu tive, porque você precisa tentar prever, ou pelo menos fazer estimativas que consigam te dar um conforto mínimo de que o equilíbrio fiscal, que é algo que o governo do estado de Alagoas vem buscando desde 2015, ele esteja contemplado. Então, nós elaboramos isso tudo no meio de uma incerteza com relação à reposição de recursos por parte do governo federal, tendo em vista que a Lei Complementar 173 só foi aprovada agora no final de maio. Então, nós utilizamos um cenário base para 2020 e, com isso, projeções para 2021, no qual o UFPE seria recomposto, mas que o ICMS ele tinha um risco de não ser recomposto. Além disso, como vocês podem ver no projeto de lei, nós utilizamos dados econômicos que, naquele momento, eles ainda eram um pouco otimistas, tendo em vista o que nós vemos hoje, né? Estamos prevendo aí, tem bancos e consultorias que já estão prevendo uma queda de 8% no PIB desse ano. Mas, como eu disse, nós trabalhamos com alguns cenários e mesmo com a projeção de Banco Central, que é o cenário básico que a gente usa, na época está utilizando, se não me engano, 5 alguma coisa de queda, nós já utilizamos 7%, que era a nossa percepção, de acordo com o que a gente pesquisa, estuda no mercado e conversa também com diversos analistas. Então, foi muito complicado fazer essa previsão. A gente tem aí tanto um cenário complicado, tanto pelo lado da receita, que é uma queda de arrecadação, e aí uma previsão de reação da economia não tão rápida como nós desejávamos após o fim da pandemia. E também temos uma pressão muito grande pelo lado da despesa. Então, a gente, além de ter a queda da arrecadação, nós temos aí uma demanda para dar conta de toda a questão da pandemia
de uma pressão de despesas, principalmente na área de saúde. Com relação a 2020, que é algo que é um sinal que nós utilizamos, para demonstrar que nós utilizamos para 2021, não sei se os senhores sabem, mas já em abril, agora, nós fizemos uma reestimativa de receita para 20 e fizemos uma instrução normativa para um contingenciamento de aproximadamente 500 milhões de reais. Isso já considerando as reposições do governo federal. Então, temos um cenário desafiador no qual os poderes e a sociedade como um todo, ela precisa se organizar para que o enfrentamento seja feito com o menor trauma possível. Vemos aí colegas que não pagam salário já. Então, ontem estava lendo sobre o governo do Rio Grande do Sul e o governador de lá, Eduardo Leite, disse que pegou dinheiro da reposição do ICMS para pagar o salário de abril do Poder Executivo. Então, é um cenário muito complicado nacionalmente. Dando essa introdução e também pedindo desculpas em nome do meu secretário, mas ele, infelizmente, ele não pôde comparecer, ele que é um entusiasta de audiências públicas, ele sempre faz questão de participar pessoalmente, realmente não está nessa audiência por questões de força maior. Então, vou tentar substituí-lo na medida do possível e vou fazer uma pequena apresentação aqui. Vou tentar compartilhar o arquivo. Eu acho que eu não estou conseguindo. Deixa eu falar com o Luna aqui. Como que eu faço para compartilhar, presidente? Tem que ter alguma autorização? Renato, você quer me mandar a apresentação aqui pelo WhatsApp, que eu peço para alguém compartilhar? Acho que a Daniela está com autorização para compartilhar. Te mando, Paulo. Te mando agora. Desculpem a falha técnica, mas essas coisas de videoconferência, às vezes acontecem essas coisas. Pronto, Paulo, mandei aí para você. Um momento. Obrigada, Paulo. Nada, vai abrir já. Bem, pode passar, por favor, a Daniela. Bem, aí a gente começa, como eu já dei essa introdução a vocês, nós iniciamos apresentando algumas perspectivas econômicas que foram utilizadas como base para a elaboração dessas metas de riscos fiscais. A gente vê aí um cenário de aumento do déficit público nacional acumulado, que nos demonstra qual é a nossa problemática voltada para a questão do financiamento das despesas públicas, não só no âmbito estadual, mas, na verdade, pelo âmbito federal. No meio desses dois gráficos, a gente percebe uma deterioração fiscal da União, que vem por conta tanto da pressão que existe sobre ela, principalmente para
despesas com a questão previdenciária, que muitas vezes ela financia isso por meio da emissão de títulos públicos, como também com a queda de arrecadação. Pode passar, por gentileza, Daniela. Aqui a gente percebe a questão da variação do PIB. A gente verifica que a gente passou por um processo de deterioração muito grande ao longo de 16 e 17, e que a partir do segundo semestre de 17, a gente começou um processo que aparentemente era um processo de retomada, mas que infelizmente se demonstrou um processo de acomodação do PIB. Ele parou de crescer, mas infelizmente ele não conseguiu apresentar voos, a gente diz em economia que ele ficou num voo de galinha. Então, agora com a pandemia, a gente acaba sentindo, inclusive, um pouco mais, porque uma economia no qual a sua atividade ela já vinha de forma a tentar se estabilizar com um choque exógeno desse, que foi a questão da pandemia, a gente acaba sentindo um pouco mais. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente percebe dois outros cenários, duas outras variáveis que são extremamente importantes para a gente fazer qualquer tipo de projeção. Uma é a questão do dólar, que, no caso, além dela ficar mais caro as exportações, o que traz uma dificuldade, principalmente para a indústria que depende de matéria-prima ou de insumos exportados. No caso do Estado e dos entes que possuem dívidas em dólar, é o tipo de pressão que nós temos nas despesas que você não tem como você controlar. Você consegue prever, mas o dólar, a gente chegou a $1 a quase R$6 em maio. Então, a gente percebe um processo de deterioração mesmo cambial do nosso país. E, atrelado a isso, a questão da taxa de desocupação. Então, a gente percebe que, apesar do governo federal ter elaborado alguns programas de atendimento de micro e pequenas empresas e também de cidadãos que perderam seus empregos, como uma renda complementar, a gente percebe que a taxa de desocupação, e isso é a taxa formal, ou seja, os desalentados, que a gente diz que são aqueles que pararam de procurar emprego por desincentivo, enfim, não se conta nessas taxas. Então, a gente percebe um crescimento que vem de acordo com o processo. A gente percebe que os prazos, os tempos são os mesmos da queda de PIB. A gente viu que exatamente entre 15, 16 e 17 houve um crescimento muito grande do desemprego e que a gente mantém isso. Com a pandemia, a tendência é a gente piorar ainda mais. Pode passar por gentileza, Daniela. Então, aqui são as premissas que nós utilizamos. A imprevisibilidade e incerteza de acordo com o Covid, que mesmo os países que já passaram, estão, vamos dizer assim, num estágio à frente do nosso, até agora eles também estão tendo uma certa instabilidade, uma imprevisão com relação a como está se comportando essa retomada. Essa questão da retomada lenta e parcial, por exemplo, a gente já sabe que um dos setores que vai demorar mais para recuperar é o setor de turismo. E, no caso do estado de Alagoas, é um setor extremamente importante. Então, como a gente fazer projeções e pensar nessas estimativas, considerando essa tendência de comportamento. A questão da busca por equilíbrio fiscal, que foi o que eu comentei com vocês na minha fala inicial, que isso foi um grande desafio, porque a gente tem uma pressão tanto pelo lado do aumento da despesa, quanto pela queda de receita. Então, para você conseguir chegar a esse equilíbrio, ele foi bem complicado, mas a gente utilizou parâmetros conservadores e que nos dão o conforto de que estamos aí com projeções
interessantes. A questão do fim dos auxílios federais, porque pelo que nós conversamos em âmbito nacional, inclusive com o Ministério da Economia, dificilmente o governo federal vai estender esse auxílio aos subnacionais. Nós temos aí um auxílio que se trata da recomposição do Fundo de Participação dos Estados, que foi de março a junho. Estamos tentando negociar com o governo federal que seja estendido até o final do ano, tendo em vista que o valor utilizado para esse auxílio foi inferior ao valor que eles tinham destinado. O governo federal tinha destinado 16 bilhões para esse auxílio, e de acordo com as estimativas que temos, vai chegar nem a 7 bilhões. Então, nós teríamos aí uns 9 bilhões aproximadamente, que estamos negociando para que esse fundo de participação seja estendido, esse auxílio, né, seja estendido até o final de ano. E a questão do ICMS é muito claro para todos, apesar de nós tentarmos, conversarmos, negociarmos, praticamente que diariamente o secretário ele tem reuniões tanto com o Cefaz quanto com representantes do Ministério da Economia, quase que diariamente. A gente vê a indicação do governo federal de que não haverá uma extensão desse auxílio para que seja feita essa recomposição, nem que seja parcial, porque, para vocês terem uma ideia, o valor que foi mandado para a gente para a recomposição do ICMS, o auxílio que foi aprovado agora em 27 de maio, ele consegue ser suficiente para recompor 30% da nossa previsão de queda de receita. Então, ele é um auxílio e que ele vem para nos ajudar a recompor parcialmente essa queda. Tá? E a questão do alto nível de desemprego, que a gente sabe que as empresas elas estão tendo muita dificuldade, muita dificuldade, e que por mais que haja o programas do governo federal que auxiliem e que tenham o objetivo de desincentivar a demissão de funcionários, nós já estamos há 90 dias em isolamento social, e a gente sabe que alguns setores eles são muito afetados, e que é muito difícil para um empresário ele manter. Então, a tendência de alto nível de desemprego diante desse cenário. Pode passar, por gentileza, Daniela. Aqui a gente mostra um pouco do esforço fiscal que a gente vem fazendo ao longo do tempo. O comportamento do estoque da dívida. A gente percebe que, enquanto, infelizmente, o Brasil ele tem uma tendência de aumento do estoque de sua dívida, principalmente decorrente dessa rolagem de dívida que ele faz, né, para cobrir seus gastos correntes, Alagoas vem fazendo um trabalho desde o início da gestão anterior de redução desse estoque. Então, a gente vem trabalhando em diversas frentes para que o nosso estoque seja reduzido, e esse primeiro gráfico demonstra isso. Pode passar, por gentileza? Nesses gráficos, o primeiro, ele demonstra para a gente a trajetória da nossa dívida consolidada líquida com relação à RCL comparado ao Brasil, e aí a gente percebe, claro que com um parâmetro diferente, mas a gente demonstra como nós temos uma tendência de queda e o âmbito nacional ele vem apresentando uma tendência inicialmente de aumento e agora, vamos dizer assim, de estabilidade. Aqui a gente tem um gráfico demonstrando qual foi a estratégia utilizada pelo governo de Alagoas, considerando que a gente ia ter uma folga fiscal decorrente dessa redução do estoque de dívida, que tem repercussão na redução também do pagamento de serviços de dívida. Esses recursos eles foram revertidos para investimentos, principalmente na área de infraestrutura, voltada para a logística, e agora para a área de turismo também, porque a gente acredita que, através de despesas de capital e de melhorias de infraestrutura, a gente consegue estruturar
dar uma melhor estrutura econômica para os principais setores de Alagoas. Então, isso acaba resultando em crescimento do PIB e em mais arrecadação. Então, você consegue, com esse tipo de estratégia, trazer um ciclo virtuoso para o Estado. Pode passar, por gentileza, Daniela. Aqui estão os parâmetros que nós utilizamos para as projeções dos riscos fiscais. Como eu havia dito a vocês, a gente utiliza como cenário base o POC, que é o relatório do Banco Central, que ele solta quinzenalmente, né? E a gente, para esse cenário conservador, a gente utilizou, né, como parâmetro de PIB para esse ano 6,48, uma queda, câmbio de 5,40, um IPCA de 1,53 e uma Selic de 2,25. Hoje, esses indicadores eles já estão um pouquinho diferentes, mas como nós trabalhamos sempre com outros cenário conservador, otimista e pessimista, a gente sempre leva em consideração nesses outros cenários essas possíveis alterações de indicadores, tanto do ponto de vista de piora, como também se tiver alguma tendência de melhora dos indicadores econômicos. Pode passar, por gentileza. Bem, a gente percebe aqui nesse quadro a nossa tanto a reestimativa para 2020, né, porque não tem como a gente trabalhar com números de 2000, que a gente estimou em 2019, no qual a pandemia nem existia e ninguém tinha a mínima ideia disso. E em cima dessa reestimativa a gente trabalhou os cenários para frente. O que é interessante a gente perceber? A gente tem uma previsão de queda para esse ano de aproximadamente 7, 8% do PIB. E aí a gente vê alguns indicadores que demonstram que para 21 tem um crescimento de 5%. Isso, se a gente não prestar atenção, isso pode levar a uma interpretação distorcida. Porque quando a gente fala de 5% em relação a uma queda de 8%, a gente está querendo dizer que tem uma queda enorme ainda em relação ao ano de 2019. Então, para a gente trabalhar de forma mais conservadora, nós reestimamos 2020 e trabalhamos com esses números base para os próximos anos, tá bom? Então, a gente tem aí que uma receita total para 2021 de 9.493 e uma receita primária de 9 bi, aproximadamente. Vocês percebem que a taxa de crescimento com relação a 2020 ela é bem pequena, porque nós estamos considerando exatamente esse cenário de retomada em U, vamos dizer assim, e não em V, como se diz muito, ou seja, uma retomada um pouco mais lenta. Então, essa é o nosso cenário. A gente percebe que a gente apresenta uma despesa total de 10 bi e uma despesa primária de 9.400, ou seja, as nossas despesas elas estão aí superiores às nossas receitas. Como que a gente vai trabalhar esse déficit orçamentário? A gente trabalha com primeiro com as reservas que nós temos, que nós estamos projetando de superávit que a gente pode vir a virar, e também trabalhamos com uma margem aí de frustrações, a gente vai apresentar um pouquinho mais para frente, caso seja necessário. Pode passar. Aqui é uma outra forma aqui, na verdade, é a parte de metas fiscais, no quais a gente demonstra que a gente conseguiu cumprir as metas estabelecidas, tanto na LDO quanto no PAF, que é o Programa de Ajuste Fiscal do Estado. Na verdade, a gente sempre trabalha com essas metas iguais ou próximas, porque como elas são feitas em tempos diferentes, claro que pode existir algum parâmetro que foi diferente entre uma e outra, mas elas sempre estão alinhadas. Então, esse é o demonstrando que a gente conseguiu cumprir nossas metas de 2019. Pode passar, por gentileza.
E aí, a gente, aqui é o que eu disse para vocês, que é o nosso cenário de providências caso tenhamos problemas estruturais para atendimento de nossas despesas. Nós aí estamos prevendo pela parte de riscos uma frustração de FPE e ICMS aí na ordem de 400 milhões de reais, e a gente também está aí prevendo uma questão de precatórios, que como precatórios a gente agora não está mais no regime especial, no qual a gente consiga fazer a previsão anual de uma forma mais tranquila, a gente trabalha sempre com a possibilidade do que pode vir a entrar na próxima LOA. A gente está trabalhando aí com essa entrada de aproximadamente 70 milhões, que é um valor superior ao que a gente tem visto aí nos nossos 2 anos de regime geral, mas estamos de acordo com o que a gente analisou de processos junto à Procuradoria e ao Tribunal de Justiça que podem vir a precatório, estamos trabalhando com esse número. E aqui nós temos as previsões sobre como poderemos tentar minimizar essa problemática desses passivos caso eles ocorram. Então, um é com relação à margem de expansão, que nós, quando fizemos as nossas previsões, existia essa parte de margem de expansão para a despesa continuada. A gente tem ali uma pequena folguinha de 59 milhões. A gente utilizaria isso também para conter essa questão da frustração. Temos uma reserva de contingência de aproximadamente 38 milhões e temos aí, caso isso ocorra, que contingenciar despesas de 385 milhões, pelo menos. O que é um cenário, considerando 20, que nós já fizemos uma estimativa e um contingenciamento de despesas da ordem de quase 500 milhões de reais, é um número que vamos dizer assim, ele é ousado, audacioso, mas ele não é impossível de ser cumprido. Considerando também que já em 20, o Poder Executivo ele vem tomando diversas medidas no sentido de conter suas despesas ainda mais. Que eu costumo dizer que nós vivemos com o mesmo custeio de 2014. E, claro que com exceção de saúde e educação vinculadas e segurança, que é uma área que vem tendo um grande investimento por parte do Poder Executivo. Mas as demais secretarias, a gente sempre trabalha de uma forma muito buscando a qualidade do gasto. Então, a gente também, agora em 20, que tivemos uma grande ajuda da nossa Procuradoria, a gente conseguiu promulgar um decreto no qual dá para o gestor público um conforto para também ele fazer contenções de despesas no caso de necessidade, que é o caso desse momento. Pode passar, por gentileza? Bem, eu acho minha apresentação é essa. Eu tentei ser bem rápida, o que para mim é um pouco difícil, porque, diferente do secretário George, que está bem acostumado a falar em público, eu sempre fico mais nos bastidores, então para mim é um grande desafio tentar falar de forma técnica e de forma concisa. Agradeço aí o tempo de todos e estou aqui disponível para considerações e questionamentos. Agradecemos, doutora Renata dos Santos, a sua participação didática e objetiva. Eu queria dizer àqueles que nos acompanham, senhores deputados, senhores representantes de instituições, todos terão a oportunidade de participar do debate, fazer indagações, tanto à Secretaria de Planejamento quanto à Secretaria da Fazenda. Mas eu quero conceder agora a palavra ao presidente do Tribunal de Contas do nosso Estado, doutor Otávio Lessa. Bom dia a todos. Afício, Renata, Paulo, conselheiro Rodrigo, nosso conselheiro Rodrigo, do Tribunal de Contas também presente, temos alguns técnicos também aí na nossa sessão, e eu queria parabenizar o presidente Inácio a todos. Acho que essas explanações
ela clareia muito a nossa visão com relação ao nosso presente e o futuro, com relação, obviamente que é uma previsão, que a gente precisa, efetivamente, é um ano totalmente atípico, e a gente precisa ter, na verdade, a consciência de que precisamos ter, todos nós, uma responsabilidade muito grande com relação, alô, com relação aos gastos públicos e às receitas. Obviamente que o governo estadual está tendo uma queda, vamos dizer assim, expressiva, obviamente porque está tudo paralisado e, como a doutora Renata colocou, a nossa grande indústria do estado de Alagoas é o turismo. E essa indústria, ela para recuperar, ela vai levar um tempo, porque tem o lado, vamos dizer assim, da prevenção, daquilo que já está, se a pessoa acredita que está tendo, aquilo não vai adoecer, ou seja, vai ficar aquela dúvida na cabeça do cidadão, do turista, que sempre nos prestigia aqui no Nordeste. Então, essa demora que a gente sabe efetivamente que vai existir, e a gente tem que prevenir, de alguma forma, a continuidade das ações do Estado, dos poderes terem efetivamente os seus recursos, mínimo que seja, mas para tocar a máquina do Estado. Eu queria parabenizar, eu acho que está sendo bem clara, eu acho que é uma formatação nova, mas, ao mesmo tempo, ela está trazendo para a gente coisas excelentes, essa forma de comunicação. A gente reúne pessoas em qualquer lugar, e acredito que ela veio para ficar, e no futuro, quando, se Deus quiser, o mais rápido possível, a gente possa estar junto, a gente vai ter ainda muitas ações e rapidez em soluções através da videoconferência. Eu estou devolvendo a palavra ao nosso presidente, para que a gente possa ouvir a todos que estejam presentes, aqueles que queiram fazer as suas colocações. Só para terminar, eu estava vendo aqui a matéria do jornal, acho que é do Globo, e parabenizar de novo a equipe do governo do Estado, e entre dos 27 estados, os 13 estados que estão, vamos dizer, no azul, como eles chamam, vermelho e azul, Alagoas está incluído, e isso não é à toa. Ela vem através de um trabalho que está sendo realizado desde 2015 pelo governo, e isso demonstra a capacidade, a eficiência daquelas ações, ou seja, tendo as ações com o pé no chão. E eu fiquei muito satisfeito, e depois eu passarei essa reportagem, vou passar para o Fabrício, para a Renata, para o Inácio, para todos que queiram. Eu acho interessante essa mídia positiva, porque a Alagoas merece. Obrigado, presidente. O presidente do nosso Tribunal de Contas, conselheiro Otávio Lessa, mas, como colocou o presidente conselheiro Otávio Lessa, está acompanhando essa audiência pública o ilustre conselheiro Rodrigo Siqueira. Eu gostaria de saber se o conselheiro Rodrigo Siqueira tem interesse de participar dessa audiência, emitir sua opinião, seu entendimento em relação a essa lei de diretrizes orçamentárias. Estamos ouvindo perfeito. E ratificar as palavras do nosso presidente do Tribunal de Contas, Otávio Lessa, de que esse momento a gente precisa da união de todos, em busca do enfrentamento dessa pandemia e a superação dos desafios que advirão, principalmente no plano econômico, senhor presidente. É isso aí.
Um abraço a todos. Siqueira, mas nós queremos agora passar para o representante do nosso Tribunal de Justiça, que é o doutor Renato Ferreira. Todos em nome de Vossa Excelência, colegas, minha xará Renata da Fazenda, com quem trato semanalmente, né? Meu amigo Paulo, secretário Fabrício, presidente Otávio Lessa, demais deputados e pessoas que nos acompanham. Parabenizar o trabalho da equipe, sem dúvida. É fato que estamos passando por uma realidade nova de 2015 até então no nosso estado. Essa situação financeira orçamentária muito bem conduzida e estamos aí, como falou o presidente Otávio, em destaque nacional, né, em termos de ajuste de contas. Enfim, eu gostaria só, presidente Inácio, de fazer uma solicitação ao secretário Fabrício, Paulo, que lida com isso diretamente, Renata, acerca de um dispositivo da atual LDO que está sendo analisado, desse projeto, que eu vi estar ausente em relação às LDOs passadas, de 19, 18, 17, 16 e 15. Todas elas continham esse dispositivo e que nesse momento não percebi constar na atual. É um dispositivo simples, formal, que ajuda bastante, facilita os poderes e os órgãos, MP, Defensoria e Tribunal de Contas, com relação àqueles simples remanejamentos orçamentários, que até o ano passado se fazia através de portaria dos poderes. Internamente você remanejava ali dentro do seu orçamento pessoal, trocando ali, quando necessário, dos programas de trabalho e as rubricas, né, os elementos de despesas para atender a nossa necessidade de todos. Ano passado, agora, houve um veto ao artigo da LDO, artigo 53, foi vetado, que, se não me engano, seria exatamente isso que eu gostaria de propor que retornasse à presente LDO. Tal qual, se observar depois, secretário, tal qual o artigo 51 da LDO de 2019. A redação é perfeita para permitir, presidente Inácio, que os poderes possam fazer remanejamentos orçamentários sem depender de lei específica para tanto, por ato formal dos seus próprios gestores, como era feito, digamos, sempre foi assim, né? Então, a Lua, nesse ano, reproduziu um impedimento da LDO, inclusive alterou, no sentido de que o Poder Judiciário, foi o artigo 7º da Lua presente, o Poder Judiciário, bem como os órgãos MP, Defensoria, Tribunal de Contas, ficou impedido de fazer remanejamento, se não através de lei. Porém, nós percebemos no tribunal que essa vedação não persistiu para o Poder Legislativo nem para o Poder Executivo, por obviedade da situação. Mas, sendo assim, penso também que não poderia persistir a vedação para o Poder Judiciário para mantermos uma similaridade de poderes, harmonia e a sua autonomia orçamentária e financeira. E é simplesmente com relação à possibilidade de remanejamento interno. Não se trata de suplementação de verbas, vamos dizer, sem cobertura financeira. É só remanejamento. De modo que, quando o FUNJURI, nosso fundo especial, foi fazer um pedido de uma suplementação, um remanejamento orçamentário, foi impedido sob o argumento exatamente de que a Lua não permitia isso. Foi vedado ao Poder fazer isso, ao Poder Judiciário, apesar de ter permitido ao Executivo e Legislativo. Aí não tive outra solução a não ser, se não me engano, a OAB foi quem percebeu isso e adentrou com a ação pedindo que se desse um tratamento
semelhante ao poder, bem como estendendo aos outros órgãos, que é o MP, Defensoria e Tribunal de Contas. Uma decisão foi concedida a liminar pelo presidente do tribunal para poder fazermos essas alterações no orçamento. Mero remanejamento, repito, não se trata de solicitação financeira de orçamento, não. É mero remanejamento. Enfim, aí, tendo em vista isso, eu queria solicitar ao secretário Fabrício, Paulo, especificamente quem trata disso, Renata, para retornar esse artigo 51 da LOA de 2019, da LDO de 2019, que trata dessa possibilidade. Porque a gente desengessa, né, desburocratiza, e cada gestor pode tratar o seu orçamento internamente de acordo com as necessidades que surgem. Principalmente nesse momento que a gente passa, né, está sendo necessário fazer vários remanejamentos internos e nos impediu essa impedimento aí da LOA atual e da LDO atual, nos impediu de fazer isso. Aí eu gostaria só de deixar essa solicitação aqui no nome do Tribunal de Justiça para ver se é possível, né, se restabelecer esse antigo artigo aí da LDO de 2019, em que pede saber que isso pode ser tratado lá na LOA, mas nada impede que esse artigo volte a constar da LDO, já que, digamos, sempre foi assim, né? Essa foi a vez primeira que ele foi escolhido. Era o que eu tinha a dizer, minha participação é essa. Abraço a todos e sucesso no trabalho. Muito obrigado, muito grato por tudo. Agradecemos sua participação, doutor Renato Ferreira, e gostaria de saber se alguém da Secretaria de Planejamento, principalmente, tem alguma observação a fazer em relação a essa preocupação de alguém da Secretaria de Planejamento, em especial, se tiver como fazer alguma observação, nós estamos aqui. Secretário Fabrício, a palavra está com Vossa Excelência. Está com Vossa Excelência. Aproveitar o secretário Paulo aqui na sequência vai fazer. Mas eu queria me despedir aqui, porque eu tenho uma agenda com o governador e o governo federal, que eu já vinha coordenando há 15 dias, essa agenda coincidiu. A gente conseguiu até retardar um pouquinho a agenda, mudar o horário para eu participar aqui da audiência pública, mas eu queria agradecer a participação, a minha equipe está toda à disposição aqui, o secretário Paulo vai agora aí apresentar, vai responder as dúvidas, as possibilidades aí por parte do tribunal de responder, mas eu queria agradecer aqui a oportunidade de participar. Infelizmente eu vou ter que sair, porque eu mesmo que agendei essa reunião do governo federal, já venho trabalhando há 15 dias sobre um projeto que a gente está tratando com o governo federal em relação a essa pandemia, mas a minha equipe está aqui, eu queria aí passar a palavra, se possível, para o secretário Paulo, para se pronunciar ao que o doutor Renato colocou, tá bom? O Renato, bom dia mais uma vez. Na verdade, o que você está questionando tinha um dispositivo na LOA 2020 e, através de emenda parlamentar, foi alterado o artigo 7º da LOA 2020. Mas o remanejamento que você precisa fazer com essa flexibilização, ele existia na proposta de lei orçamentária e foi alterado. Inclusive, o percentual também era maior e foi reduzido. Mas, assim, esse dispositivo a gente vai acrescentar na LOA, mas nada impede que, através de emenda, que seja colocado esse texto também na LDO agora, caso assim a gente entenda. Mas a gente pode tratar isso aqui depois, para ver a possibilidade de colocar isso, através de uma emenda conversada com o Legislativo, na LDO, mas o dispositivo irá no PELOA de 2021. Então, aí isso não se preocupe. Mas realmente, viu? Posso falar? Passando a palavra, voltando a palavra.
Nós agradecemos sua participação e o entendimento, doutor Paulo Castro, do representante do Tribunal de Justiça, doutor Renato Ferreira, e à luz da nossa Constituição, do nosso regimento, nós vamos tentar reparar aqui na Assembleia Legislativa, apresentando uma emenda. Mas nós vamos agora abrir o debate para os nossos representantes aqui da Casa Tavares Bastos. Mais uma vez, eu quero dizer à sociedade alagoana, por conta dessa pandemia, essa audiência não está sendo presencial. Sim, está sendo através de uma videoconferência, o que impede a participação da população alagoana aqui na Casa Tavares Bastos. Mas eu passo a palavra ao jovem deputado estadual e membro da Comissão de Planejamento, Orçamento e Economia, nosso querido amigo Davi Davino. Aliás, Davi Davino não está. Eu quero passar a palavra para a deputada Flávia Cavalcante. Está? Eu quero passar, o deputado Davi Davino estava e faz parte da comissão. Eu quero a compreensão de todos os colegas deputados que nós vamos procurar dar prioridade àqueles que fazem parte da terceira comissão. E a deputada Flávia Cavalcante faz parte da comissão e eu concedo a palavra à deputada Flávia Cavalcante. Telespectadores da TV Assembleia, aqueles que nos acompanham nessa videoconferência, por problemas técnicos aqui, a deputada Flávia Cavalcante não está podendo participar, mas quero reiterar que ela faz parte da Comissão de Orçamento, Finanças e Economia. Na impossibilidade, por conta de problemas técnicos, dela participar, eu quero conceder a palavra à atuante deputada, e inclusive eu tenho nela uma das maiores autoridades na questão orçamentária, que é a combativa deputada Jó Pereira. Bom dia a todos os que nos ouvem agora. Renata, presidente dessa audiência pública, deputado Inácio Loyola, também presidente da nossa Comissão de Orçamento e Gestão e Finanças. Bom dia aos demais deputados presentes, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, doutor Otávio Lessa, as assessorias presentes, a Renata, representando a Secretaria da Fazenda,
o Paulo aqui representando a Secretaria de Planejamento. Eu quero também abraçar o representante do Tribunal de Justiça de Alagoas, o Renato Ferreira, parabenizar a Assembleia Legislativa por estar nesses tempos de pandemia, se adaptando a essa nova maneira, não deixando de cumprir com o seu cronograma de atuação, a sua responsabilidade perante os instrumentos de planejamento e gestão mais importantes que tem o Estado, que é a LDO, a própria Lei Orçamentária Anual, que virá depois da LDO, mas possibilitando que esse projeto seja discutido amplamente com todos os participantes da Assembleia Legislativa e também com aqueles que queiram contribuir com a formatação desse projeto. A gente vê a Renata representando aqui a Secretaria da Fazenda, propondo e desenhando um cenário não muito animador, né, para 2021, e a gente percebe isso através das notícias, acompanhando a movimentação, o crescimento econômico do Brasil, e como foi dito, o deputado Inácio, Vossa Excelência que preside essa audiência pública, vem de um período de recessão e que ainda não tinha conseguido superar essa recessão, né? Nós estávamos aí com um crescimento tímido da economia e, infelizmente, fomos pegos pela pandemia, pelo isolamento social, pelo distanciamento social, que provocou aí também uma recessão econômica. E mesmo que a atividade volte, que haja uma flexibilização parcial desse cenário, dificilmente nós vamos ter uma retomada a ponto de recuperar tudo que foi perdido. Eu senti falta, Renata e Paulo, da perspectiva, alongando esse período de distanciamento, da perspectiva da suspensão do pagamento da dívida do Estado. Se o impacto dessa suspensão, tanto no acumulado da dívida, quanto no fluxo financeiro do Estado. Eu, pelo menos, não vi, gostaria, e aqui já peço a vocês, aos representantes, que nos coloque, através do chat dessa audiência pública, o material que foi apresentado. Vi que as emendas impositivas foi basicamente o ponto focal da CEPLAG, né, as emendas impositivas que aí traz vedações técnicas para a execução das emendas. A gente tem que, existe também, é importante que a Secretaria da Fazenda e a CEPLAG tomem conhecimento que está tramitando na casa um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional que vai modificar a execução das emendas quando o direcionamento delas forem os municípios, né, seria uma transferência automática e direta nos mesmos moldes da Constituição Federal. Então, isso é muito importante. Eu não sei como dentro da LDO, e isso é necessário que seja observado, porque foi fruto de uma PEC, a questão do orçamento da criança e do adolescente, para que a LOA já venha com essa perspectiva também. Isso já foi fruto de uma emenda constitucional aprovada pela Casa, e a execução, a questão que sempre é colocado anualmente, pelo menos por mim, em todas as audiências públicas, com relação à questão dos benefícios fiscais, né? O ano passado, a Secretaria da Fazenda divulgou que esses benefícios fiscais seriam publicizados, e, na verdade, o que foi publicizado foi uma lista de processos esperando a adesão ou a regularização por parte de várias empresas. Mas, mais uma vez, essa relação de benefícios fiscais não é disponibilizada. Então, a gente volta a bater na mesma tecla. Eu acho que a informação precisa ser mais clara, mais transparente, principalmente quando a gente fala em tempos de recessão, né? Benefícios fiscais, eles precisam ser justificados
e mais do que nunca transparentes, porque não é que ele não é devido, né? O Estado abre mão, o poder público abre mão da sua arrecadação. E antes de falarmos em contingenciamento, principalmente de despesa, em um momento tão difícil como esse, onde as pessoas cada vez mais vão precisar da mão forte do poder público, falando em contingenciamento e falando em benefícios fiscais, nós temos que ser cada vez mais transparentes nesse sentido. E outra questão é a utilização do FECOEP através das desvinculações de receita. Né? Eu entendo que essas desvinculações elas precisam ser transparentes do mesmo modo que os benefícios fiscais, que a população, a sociedade como um todo, ela possa entender o percentual que está sendo desvinculado do FECOEP, que é o Fundo Estadual de Combate à Extrema-Pobreza, e como ele está sendo utilizado. Então, que isso também venha, inclusive foi fruto de uma emenda, provavelmente não, eu estarei protocolando também novamente essa emenda LDO esse ano, para que essa informação venha com a maior clareza possível. Então, essas são as minhas considerações para essa audiência pública. Agradecer o presidente dessa audiência pública por ter cedido a palavra. Muito obrigada, presidente, e parabéns pela realização inovadora da audiência pública da LDO 2021. Agradecemos à deputada Jó Pereira a sua participação nesta audiência pública. Como Vossa Excelência colocou, devido a essa pandemia, nós estamos usando esses recursos, o mundo, essa tecnologia. Acreditamos que logo, logo isso deve passar, descobrir uma vacina que venha dar cabo a esse vírus. No meu entendimento, é a maior catástrofe da história da humanidade. Eu costumo sempre citar uma frase que somente nos exercícios de guerra é que se sente a necessidade de se preservar a paz. Fazendo uma analogia desse pensamento, somente em um momento desse, de pandemia, é que a humanidade faz uma reflexão e acredito que na história da humanidade nós vamos ter 2 capítulos antes dessa pandemia do coronavírus e depois dessa pandemia. Nós temos vários deputados acompanhando virtualmente. Eu gostaria de saber qual deputado ou deputada que queira participar dessa audiência pública. Aqueles que tiverem interesse de participar, eu quero passar a palavra aqui a esse eletrizante deputado, esse combativo deputado Davi Maia, o homem oriundo de Quebrangulo. Está com a palavra eletrizante deputado Davi Maia. Obrigado, presidente Inácio. Bom dia a todos. Presidente Otávio Lessa aqui, eu estou vendo, representante do Tribunal de Justiça, secretário Fabrício estava aqui, demais deputadas, deputados, representante da Secretaria da Fazenda, do Planejamento. Primeiro, parabenizar, deputado Inácio, por esse esforço que Vossa Excelência tem montado desde quase um mês, para fazer essa audiência pública no meio dessa pandemia. Não tem sido nada fácil. E aqui eu queria levantar 3 posições muito rápidas, até para não me delongar muito. A primeira é uma reclamação que a gente já vem fazendo há algum tempo, e inclusive já fiz isso de maneira oficial,
eu sei que o Santoro não está, mas a Renata está, a Secretaria da Fazenda, porque a gente percebeu a necessidade da reedição de uma emenda apresentada ainda em 2016 pelo deputado Bruno Toledo, por meio do qual pretende prever a necessidade que os valores de garantia da dívida da casal sejam consignados na LOA, em cumprimento à lei aprovada pela Assembleia. A gente tem um entendimento de que a Secretaria da Fazenda não está cumprindo o que preconiza a lei que autorizou o Estado a ser o garantidor do débito da casal naquela época com a Eletrobras e hoje com a Equatorial. Inclusive, nós já fizemos algumas solicitações da Lei de Acesso à Transparência, já encaminhamos isso para o Tesouro Nacional, já encaminhamos isso para o Ministério Público de Contas, dar uma analisada se o nosso posicionamento está certo, para o próprio Ministério Público Estadual, porque a gente tem ciência de que o Estado não está cumprindo a própria lei encaminhada pelo Estado e aprovada por essa casa ainda em 2015, 2016. E teve uma emenda do deputado Bruno Toledo que simplesmente foi vetada. E a gente está reapresentando essa emenda e espera que o Estado coloque, sim, na LOA os valores consignados desse débito milionário da Casal com a companhia de distribuição de energia. A outra, presidente, é que a gente queria um entendimento com o Estado, e a gente vai apresentar uma emenda, para que os créditos suplementares, quando for publicado a sua transferência, o seu remanejamento no Diário Oficial, que eles venham com a exposição de motivos. Por quê? Porque a gente percebeu que isso acontece ao bel prazer do gestor e que ele tira de organizações, como aconteceu agora, por exemplo, e Vossa Excelência foi um dos que reclamou, a Secretaria de Agricultura já perdeu 50% do seu orçamento. Ela vem sofrendo cortes nesse governo que não respeita a agricultura há muito tempo. Sem dúvida nenhuma, é o organismo mais prejudicado pela gestão do Renan Calheiros. É a Secretaria da Agricultura. E agora, durante a pandemia, se tira mais 2 milhões de reais da agricultura e se coloca na Secretaria de Comunicação. E sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa para isso. E ainda mais, pega recursos do sistema presidiário, do sistema prisional, que está passando por um problema sério de pandemia interna, de contágio, retira também recursos desse sistema e coloca na Secretaria de Comunicação. E não existe nenhuma justificativa plausível para isso. Muito pelo contrário, o que existe é indícios de que estão errados. E aí a gente também quer colocar essa emenda na LDO. E a outra situação, que aqui é para os outros poderes do Estado, aproveitar o presidente Otávio Lessa, aproveitar o representante do Tribunal de Justiça, eu não vi se tem algum representante do Ministério Público Estadual, é que a dificuldade de saber o saldo financeiro dos fundos dos poderes. Eu fiz uma lei agora durante o Covid, e a dificuldade absurda para eu saber quanto tem no fundo do Tribunal de Contas. No Tribunal de Justiça a gente tem uma ideia do que é que tem no Funjuros, mas ele não é claro. E a do Ministério Público, essa é que ninguém consegue identificar o que é saldo orçamentário, o que é saldo financeiro. Então fica também aqui uma solicitação aos poderes constituídos desse Estado que melhorem a sua transparência na divulgação dos seus fundos, porque isso é importante para a gente que faz o legislativo e é necessidade, pela Lei de Acesso à Informação, de cada cidadão alagoano poder clicar lá e saber quanto é o fundo que compõe
os poderes. Presidente, essas eram as minhas 3 intervenções muito rápidas, até porque, por conta dessa audiência online, a gente não pode aqui também estar sendo muito prolixo, mas esses eram os meus 3 questionamentos. Muito obrigado, presidente. Agradecemos a sua participação, deputado Davi Maia, o homem de quebrangulo. Eu queria saber se algum outro deputado ou deputada queira participar dessa audiência pública. Aquele que desejar participar, se pronuncie, se posicione, que nós estamos aqui passo a palavra ao ilustre deputado Silvio Camelo, grande torcedor do CSA. Ele está muito preocupado com essa pandemia e foram suspensos todos os campeonatos. E ele, como um dos grandes cartolas que o CSA tem, ele está muito preocupado com a paralisação desses campeonatos. Mas com muita honra eu concedo a parte ao azulino, deputado Silvio Camelo, líder do governo aqui nesta casa. Em nome de quem saúdo os demais deputados que participam dessa audiência, gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa por essa iniciativa. Senhoras e senhores membros do Poder Executivo, das diversas secretarias que já fizeram uso da palavra e que continuam fazendo parte dessa sessão. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o governo do Estado pelo fato de que, mesmo com toda a crise, mesmo com todo o problema da arrecadação de receita, de transferência, enfim, tudo que envolve a parte da economia, está fazendo um brilhante trabalho, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores representantes da Secretaria da Fazenda, Planejamento, porque, de fato, muitos estados não estão conseguindo nem saldar os seus compromissos. E Alagoas, além de saldar os seus compromissos, tem feito grandes investimentos, principalmente na área de saúde, como podemos frisar os hospitais que estão sendo abertos, hospitais esses que não são hospitais que vão fechar depois dessa questão da pandemia. Os hospitais que estão sendo inaugurados são hospitais que vão ficar após a pandemia. O governo do estado de Alagoas, e aqui eu quero parabenizar tanto o governador Renan Filho, como a Secretaria da Fazenda, garantiram os recursos necessários para a construção do Hospital Metropolitano, para a construção do Hospital da Mulher, para a construção das UPAs, e isso foi importantíssimo nesse momento. Lá atrás, quando se iniciou a construção e o equipamento e a contratação de profissionais para trabalhar nesses hospitais, nessas unidades de saúde, não havia pandemia no projeto. Quando houve o projeto, toda essa execução, ela veio a culminar com o início justamente da pandemia. Teremos aí no final do mês a inauguração do Hospital de Porto Calvo, mais uma unidade que ficará também para os alagoanos. Há mais de 50 anos não se construía um só hospital. E o governo do estado teve essa visão empreendedora, o governador Renan Filho, o secretário Aires e os demais secretários que fazem parte desse trabalho. Gostaria de iniciar nossas palavras justamente fazendo essas observações. Precisamos votar esse projeto antes do recesso para que sirva de embasamento para a elaboração da lei orçamentária do próximo ano. Gostaria de parabenizar o deputado Inácio, Vossa Excelência sempre atuante, mesmo com toda a dificuldade que estamos tendo de locomoção, de estarmos juntos, estamos em reunião presencial, mas Vossa Excelência, junto com a comissão que Vossa Excelência preside, faz jus ao trabalho que deve ser feito nessa casa, e eu parabenizo. No mais, gostaria de não me alongar muito e ficará as discussões para as próximas sessões que tratarão desse tema. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio Camelo. Eu queria saber se tem algum deputado que queira
fazer uso da palavra aqui. A gente teve muitos problemas técnicos, muitos deputados deixaram de acompanhar virtualmente por conta de questões técnicas. Nós estamos com... Não é ainda uma coisa perfeita, a internet não é precisa, então a instabilidade por conta dessas chuvas que tenha ocorrido aqui em Maceió e no estado de Alagoas, é notícia alvissareira. Nesses últimos anos eu nunca vi chuvas tão regulares no estado e principalmente no sertão como nesse ano de 2020. É uma grande dádiva de Deus para com o estado e principalmente com a região do sertão. E a gente, não havendo mais alguém que queira participar dessa audiência pública, eu quero dizer que nos sentimos muito agradecidos com a participação da Secretaria de Planejamento, na pessoa do seu secretário Fabrício Marques. Ficamos extremamente felizes com a participação também do Dr. Paulo Castro, da Secretaria de Planejamento, e também na Secretaria da Fazenda, a nossa querida doutora Renata dos Santos. Eu acredito que é uma das mais ilustres cariocas radicada em Alagoas. Se não me falha a memória, ela é torcedora do Fluminense. Uma coisa que eu tenho certeza, é o secretário. O secretário George Santoro é torcedor do Fluminense. Eu estou dizendo isso porque eu também sou torcedor do Fluminense. Queremos agradecer a participação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, as pessoas do seu presidente, conselheiro Otávio Lessa, na participação também do conselheiro Rodrigo Siqueira e também na participação dos senhores deputados. Quero dizer que essa audiência pública teve como objetivo apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021. E essa audiência é da competência da terceira comissão, que é a Comissão de Orçamentos, Finanças, Planejamento e Economia. E tem eu como presidente, tem o deputado Gilvan Barros Filho como vice-presidente e os demais deputados, como Davino, como membro, deputada Flávia Cavalcante e o deputado Ricardo Nezinho. Nós queremos agradecer aqui na equipe de assessoria. Nós tivemos as presenças dos nossos ilustres Antônio Carlos Luna, o Pádua, uma das maiores autoridades que esse Estado tem na questão orçamentária, esse dileto amigo, uma das pessoas que eu tenho um carinho todo especial. Se eu tivesse a educação dele e a fineza dele, ele é um lorde. Eu acredito que eu já era deputado federal. É o nosso amigo Igor Demitri. Você vê o nome difícil. Demitri. Demitri é um perfume que tem no Boticário. Quero agradecer a presença do nosso amigo Francisco Lisboa, Erivan Abílio, é outro homem fino, educado, a Marcelo, os nossos ilustres capitães da nossa gloriosa Polícia Militar, o capitão Assunção e o capitão Bruno, a nossa assessora lá da Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, Zilneide Lages. Eu quero dizer a vocês que Zilneide Lages, quem vê pensa que ela é irmã gêmea da deputada Ângela Garrote. Na ausência da deputada em qualquer sessão, em qualquer solenidade, com absoluta certeza, deputada Ângela Garrote, Vossa Excelência pode mandar ao Zilneide Lages que ela lhe representará muito bem. Ao ilustre chefe do meu gabinete,
nosso Pado é o comandante do nosso gabinete, e todos que fazem a TV Assembleia. Nossos sinceros agradecimentos àqueles telespectadores que acompanharam pela televisão, àqueles que acompanharam pela videoconferência. Nós cumprimos mais uma tarefa aqui, diante dessa pandemia, dessa catástrofe. A Assembleia Legislativa, sob o comando do nosso presidente, o deputado Marcelo Vitor, tem dado um exemplo de determinação, de preocupação e de compromisso. Todos nós, 27 deputados que fazemos o Parlamento alagoano, sob o comando do deputado Marcelo Vitor, estamos imbuídos dessa nossa responsabilidade em defesa dos interesses do Estado de Alagoas, principalmente em um momento desse. E a sociedade alagoana está reconhecendo o papel desta Assembleia Legislativa. Senhores telespectadores, aqueles que nos acompanharam, servidores, um bom dia a todos e que o grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, nos proteja. Dou por encerrada essa audiência pública.